Tudo bom, gente? Eu sou o Álvaro, hoje é dia 22 de maio de 2021 e eu vou trazer para vocês uma atualização dos dados da Covid-19 no Brasil. Aliás, o vídeo de hoje eu acho que está bem completo, se eu conseguir falar tudo que eu pensei, tem bastante coisa por aí. Mas enfim, vamos lá. Começando, vacinação. A gente essa semana chegou a 62 milhões de doses aplicadas, sendo 41 milhões de vacinados com a primeira dose e 20 milhões que tomaram a primeira e a segunda dose. Então, essa semana a gente continuou com a nossa tendência de desaceleração na vacinação. Muito ruim, a gente não podia estar aqui abaixo de 5 milhões de doses aplicadas por semana. A gente tinha que estar indo na outra direção, a gente tinha que estar aqui indo para 10 milhões, 15 milhões de doses por semana, mas a gente está indo na contramão disso. E mesmo se a gente olhar simplesmente a primeira dose, que não está tendo desaceleração, a primeira dose está mais ou menos constante o número por semana, porque aqui a segunda dose a gente vê, né? Teve desaceleração mesmo e pode ter vários fatores aqui. Muitas pessoas recebendo a vacina da AstraZeneca, que demora 3 meses para tomar a segunda dose, muitas pessoas tomando Muitas não, mas algumas pessoas tomando a vacina da Pfizer, que por alguma razão o Ministério da Saúde decidiu que também vão ser 3 meses de intervalo entre as doses. Eu acho um pouco exagerado, podia ser 6 semanas, já dá um gás e não exagera tanto assim na distância entre uma dose e a outra, né? A vacina da Pfizer, lembrando, nos países que tem ela em abundância, ela demora 21 dias entre a primeira e a segunda dose. Mas enfim, se a gente olhar só a primeira dose e observar nas últimas semanas aqui esse crescimento praticamente linear dela, a gente vê que vai demorar muito tempo para a gente, por exemplo, chegar em 150 milhões de vacinados. Na primeira dose, se a gente mantiver o ritmo atual, a gente só vai conseguir vacinar 150 milhões de pessoas, que não é a população inteira, né? Isso aqui é na faixa de 2/3, 3/4 da população, só lá no final de 2021, aliás, no dia 1º de janeiro de 2022. Deu uma coincidência que é bem nessa data que essa reta cruza aqui a faixa de 150 milhões, 1º de janeiro de 2022. Então, a gente não está num ritmo razoável, a gente tinha que estar acelerando mais. É legal a gente ver a vacinação aumentando, mas tinha que estar acelerando. A gente não podia estar nesse ritmo de 5 milhões de doses por semana. Isso é horrível, é muito pouco porque o Brasil pode. Mas enfim, doses disponíveis. Essa semana a gente recebeu também um pouquinho a menos do que a gente gostaria, 5 milhões e 700 mil doses, chegando num total de 90 milhões de doses disponíveis, sendo das quais 62 milhões já foram aplicadas. Então a gente tem um estoque aqui de 28 milhões de doses, que daria para 4 semanas de vacinação a 7 milhões de doses por semana. Ou seja, vacine, 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 é isso que eu tenho para dizer. Enfim, casos de Covid, a gente chegou muito próximo de 16 milhões de casos ontem. Provavelmente hoje, no fim da noite, a gente já vai chegar a 16 milhões. E aqui eu tenho uma notícia bem ruim, que a gente teve aceleração, e aí uma aceleração mais bem definida. Se a gente olhar aqui o total de casos por semana, a média de casos por semana, a gente vê que a gente de novo cresceu 3% em relação à semana anterior. Na média de casos por dia, a gente chegou aqui a 64.489 casos de média. Então a gente já está aqui há 5 semanas acelerando. Isso daqui não é bom. E agora eu vou dizer uma coisa pior ainda, pessoal. A taxa de contaminação. A gente chegou no patamar da taxa de contaminação nessa última semana de 3,1. Então já não é bom porque é muito alto em comparação ao que a gente podia estar fazendo. Já não é bom por isso. Mas observa que agora eu vou mostrar um detalhe para vocês, gente, que me assustou. O que acontece na semana que vem se a taxa se mantiver em 3,1? A gente tem aceleração. Tá, Álvaro, mas a gente está tendo aceleração, então qual que é o problema? Vou até pausar os slides aqui. O problema, gente, é que até semana passada, sempre que a gente mantinha a taxa de contaminação de uma semana para outra, a gente previa desaceleração. Agora a gente chegou numa taxa de contaminação que, se a gente só mantiver essa taxa de contaminação, ela dá aceleração.
Qual que é o problema disso? O problema é que agora o caminho natural da doença com essa taxa de contaminação é acelerar. Antes, até 2,8, 2,9, o caminho natural da doença, se mantivessem as condições, era desacelerar. Ou seja, a partir de agora, é necessário um esforço a mais para a gente ter desaceleração. E se não tiver esse esforço a mais, a gente vai ver aceleração. A gente precisa melhorar essa taxa de contaminação. Isso daqui é aquela coisa que a gente já discutia há mais de um ano atrás, pessoal, que tem uma relação entre a proporção de imunizados e a taxa de contaminação que dá a tal da imunidade coletiva, que na verdade é um termo técnico para dizer qual que é a proporção das pessoas que têm que estar imunizadas para a doença ao natural começar a desacelerar. E agora o nosso alfa, o que tem muito a ver com aquela taxa de reprodução, né, o RT ou R0, ele passou um patamar que a imunidade coletiva adquirida por imunização natural, que é baixa, e pela vacinação, que também é baixa, está dando aceleração. Ou seja, a doença está ganhando a corrida contra a vacinação. É muito ruim. Isso é um detalhe, mas faz toda a diferença. Voltando aqui, pessoal. Então, olha só, eu queria trazer aqui esse panorama de mais de um ano atrás, o gráfico aqui começa lá em abril do ano passado. Esse daqui é o panorama de todos os períodos de crescimento, decrescimento, não todos, mas dos macro, né, daqueles períodos grandes. O nosso primeiro auge foi aqui no dia 29 de julho de 2020, onde a gente chegava a 46 mil casos por dia na média. Depois desse período a gente teve um período de decrescimento muito bom. E esse período aqui, ele é um período de decrescimento mesmo. Olha só, a gente chegou aqui no dia 16 de novembro de 2020 com uma média de 16 mil, tá ok, arredondando para cima 17 mil casos por dia. É menos da metade do que a gente tinha no auge. Se a gente arredondasse esse auge para 48 e arredondasse essa média para 16, ia ser 1/3. Ou seja, a gente teve uma diminuição muito significativa. Depois a gente passou por um período de aceleração e a gente atingiu uma média superior à média do primeiro auge aqui. A gente chegou no dia 12 de janeiro a 55 mil casos por dia de média. Depois disso deu uma pequena queda, chegamos aqui no dia 14 de fevereiro a 44 mil casos por dia, e aí a P1 começou a ficar predominante no Brasil inteiro e deu esse último salto até agora. A gente chegou a 77 mil casos por dia aqui no dia 27 de março. Depois deu uma diminuída até aqui dia 27 de abril. A gente chegou a 57 mil casos por dia, ou seja, uma diminuída bem pequena, 20 mil casos por dia a menos, saindo de 77, isso dá basicamente 20, 25% a menos só de diminuição. Então observa, 25% de diminuição versus, sei lá, 60% de diminuição. É uma diferença muito grande a diminuição que a gente teve nessa época da diminuição que a gente teve nessa época. E depois a gente voltou a ter aceleração e hoje a nossa média já está em 64 mil casos por dia. Então, aqui a gente está num novo período de aceleração e a pergunta é: quanto tempo ele vai durar e até onde que ele vai? Porque a gente já está numa média muito alta. Olha só, a gente já está numa média muito alta. Olha para todo esse gráfico e olha como a gente está numa média alta e próximo do pior momento que a gente já teve. Então, se a gente começar a acelerar a partir daqui, a gente vai chegar muito mais alto do que esses 77 mil casos por dia. A gente talvez chegue na média de 100 mil casos por dia. Coisa que a gente nunca viu aqui no Brasil. Olha, só um dia até hoje o Brasil registrou mais de 100 mil casos no mesmo dia, no dia 25 de março. Aqui, pessoal, esse primeiro período, ele é um período que para mim define uma onda bem certinho. Por quê? Porque a gente teve um período de crescimento, chegou num auge e depois decresceu de verdade. A gente chegou aqui menos da metade do auge. Então isso daqui para mim é uma onda. Agora, a gente não está chegando na terceira onda.
a gente continua na segunda onda. Porque para mim uma onda tem que ter... Mas isso daqui é uma questão bem pessoal minha, tá, gente? Não sei se existe... não sei se é consenso, não sei se existe consenso entre a comunidade científica, mas para mim, isso daqui tudo, a gente ainda não terminou a segunda onda, porque sempre que a gente desacelerou muito pouco. Olha só, saiu de 55 mil para 44 mil, depois saiu de 77 mil para 57 mil. Isso daqui é pequeno o decrescimento que houve. Aqui foi um decrescimento mais longo, um decrescimento mais forte. Então aqui a gente tá na mesma onda, não tá vindo a terceira onda, tá continuando a segunda onda. O que a gente tem dentro da segunda onda é um período de agravamento. Aqui tem um período de agravamento que eu atribuo a essa predominância da P1 em vários estados do Brasil. Aqui provavelmente Manaus, Amazonas teve uma contribuição para chegar nesse auge intermediário no dia 12 de janeiro, porque a gente sabe que no Amazonas a P1 chegou antes e foi muito, muito agressiva. Mas aqui o resto do Brasil chegou um pouquinho depois. Então por isso que dá essa impressão de que teve um período de crescimento, decrescimento e depois cresceu de novo. Mas aqui a gente tem esse período de agravamento por causa da P1. E isso daqui, gente, não sei o que vai acontecer. Aliás, essa semana a gente identificou primeiros casos da cepa da Índia. E aí eu já me pergunto, será que essa pequena aceleração já é a cepa da Índia entrando no Brasil e a gente não está vendo? Eu não sei como é que vai ser essa briga entre a cepa da Índia e a P1. Será que quem já pegou a P1 tem imunidade com a cepa da Índia? Será que quem está vacinado com a vacina da AstraZeneca, ou com a vacina da Coronavac, ou com a vacina da Pfizer, está imunizado contra a cepa da Índia? As pesquisas dizem que sim, mas não sei, a gente não sabe. O que está vendo tem um novo período de aceleração aqui. E a gente sabe que a cepa da Índia já chegou. Já tem casos, se eu não me engano, no Maranhão, né, um navio indiano que aportou lá com não sei quantos casos confirmados da cepa indiana. E tiveram pessoas que tiveram contato com esse navio, com pessoas desse navio. Então talvez a cepa indiana já esteja no Brasil em transmissão comunitária. Falta muita testagem e falta muitos recursos científicos para a gente fazer como é que se diz, o sequenciamento genético da cepa do vírus que contaminou para identificar essa cepa indiana no Brasil. Então a gente está cego, pessoal, a gente está cego nessa pandemia. A ciência está com pouquíssimos recursos e não é barato fazer ciência, isso é uma verdade. Mas enfim, aqui está a projeção para a semana que vem. A gente chegaria, se mantiver o 3,1, né? A gente chegaria a 16 milhões e 447 mil casos, então um aumento aqui de 476 mil novos casos. Espero que eu tenha errado para mais nessa semana, porque faz muito tempo que eu tenho errado para menos. Espero que dessa vez eu tenha errado para mais. Aqui as projeções, então, diárias, né, dia a dia, com alfa 3,1, isolamento social, estou jogando sempre 35%. Aqui a análise do erro da semana passada, eu tinha proposto 15 milhões 950 mil, a gente chegou a 15 milhões 970 mil, então eu errei 20 mil casos aqui para mais, infelizmente. Eu errei para menos, aliás, infelizmente. E o que mais que eu posso falar mais rapidamente? Recuperados, pessoal. A gente ouviu essa semana aí um pessoal aí bradando, a gente tem 14 milhões de recuperados. Mas e daí? O que significam recuperados? Antes eu trazia essa curva. E por que eu não estou mais trazendo essa curva? Porque antes a gente tinha a impressão que recuperados significava imunizados. Então ter 14... Na época que não tinha vacinação, na época que não existia também recontaminação, dizer que a gente já tem 14 milhões de recuperados significava que a gente tinha 14 milhões de imunizados. Mas hoje a gente sabe que não é mais assim. A recontaminação está sendo muito forte. Muitas pessoas estão pegando mais do que uma vez. Aliás, eu já vi casos de pessoas pegando 3 vezes Covid. Então não tem mais essa questão de recuperado significar imunizado. Essa informação é irrelevante, ela só mostra a quantidade de casos que o Brasil tem. Mas para mostrar a quantidade de casos que o Brasil tem, a gente pode olhar direto para os casos, né, que estão chegando a 16 milhões de casos. Outra coisa que o Ministério podia divulgar, eu não sei se tem esse dado, eu não achei, não procurei muito também, mas não achei, é qual o índice de reinfecção.
A gente não sabe se são 16 milhões de pessoas que já tiveram. Vai que foi 8 milhões de pessoas e todo mundo teve 2 vezes, né? Eu acho que não, acho que uma grande parte não se reinfectou, mas eu queria saber qual que é a proporção de reinfecção, isso realmente queria saber. Casos ativos, gente, a gente está tendo um avanço dos casos ativos, já fazem umas 2 semanas e a gente está subindo. A gente chegou aqui, ó, 2 dias abaixo de 1 milhão de casos ativos. Foi só chegar abaixo de 1 milhão que parou de descer. Agora a gente já está com 1.102.000 casos ativos. E os óbitos aqui, eu acho que é a pior notícia de hoje, não continuou desacelerando. Essa semana a gente chegou a 446 mil óbitos, tendo um aumento de 13.681 versus 13.514 na semana anterior. Então a gente teve um avanço nos óbitos. Pequeno, sutil, mas importante. Porque se a gente estiver vivendo um novo período de aceleração, a gente também vai ver um período de aceleração nos óbitos, gente. E antes a gente saiu de 7 mil óbitos por semana, e chegou a 21 mil óbitos por semana num período muito curto. Se a gente saiu de 1.000 óbitos por dia, chegou em 3.000 óbitos por dia. Agora a gente está em 2.000 óbitos por dia. Se triplicar, a gente chega a 6.000 óbitos por dia. De qualquer maneira, se a gente estiver passando por um novo período de aceleração e ele for tão ruim quanto talvez ele seja, a gente vai fácil chegar a 4.000 óbitos por dia, talvez 5.000 óbitos por dia. E a gente vai sofrer muito como nação, como pessoalmente, a gente não quer isso. O que eu queria estar vendo era redução dos óbitos, mas isso a gente não está alcançando. Então, pessoal, tem muitos lugares aí que está acelerando, tem muitos lugares que os óbitos ainda estão absurdamente altos. A gente não pode relativizar. Não é porque tem a vacinação que ela vai resolver os nossos problemas. A gente viu no início, a vacinação está muito lenta. A vacinação está muito lenta. Menos de 10% da população tomou as 2 doses. Isso não é o suficiente nem para fazer cosquinha na pandemia. Não é o suficiente. A gente tinha que estar acelerando essa vacinação, pessoal. Bem, enfim, era mais ou menos isso. O vídeo já ficou meio longo. Qualquer coisa deixa aqui nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.